Yo, Geek! Esturíssima! O episódio 16 de To Be Hero X foi um dos episódios mais engraçados até agora. Foi um caos generalizado, toda a parte inicial ali do episódio foi um verdadeiro caos apresentado pra nós por Joãozinho, Loli e também Ghost Blade. Claro que a Nunu servindo ali como pano de fundo pra todas essas ligações, pra todas essas conexões entre os personagens. Mas é claro que a situação sempre acaba degringolando para um lado e que talvez venha a conectar ainda mais os personagens, principalmente o Joãozinho e o Ghost Blade, para a próxima saga de To Be Hero X. Isso e muito mais é o que nós vamos discutir do episódio 16, agora depois da vinheta. Bom, nós começamos ali o episódio com uma interação maravilhosa entre o Joãozinho e o Ghost Blade, né? Já começa que são duas pessoas completamente diferentes, né? A gente tem aqui uma representação de uma pessoa, né, de alguém que ela é introvertida e você tem um introvertido versus um extrovertido, né? Então, ele mesmo fala, eu odeio esse tipo de pessoa porque eles não são verdadeiros consigo mesmo e tal. Só que é uma mentira, né? Os extrovertidos conseguem ser verdadeiros e isso mostra a maneira como o Joãozinho, ele age ali durante o percurso, né? Durante ali a viagem deles até a espaçonave, para estudar um pouco mais a espaçonave. E antes disso, a gente tem um pouco mais sobre a chegada ali do Zack, né? Meio que apresentando o Joãozinho. E nós então temos a troca, né? O Joãozinho foi pra FOMO. Olha só que coisa interessante. O Joãozinho sai ali da DOS, vai pra FOMO no momento em que o DJ ele é desligado ali da organização, da agência. Então nós temos essa troca ali de heróis, que é uma forma até mesmo interessante. E o Zack realmente recomendando o Joãozinho para acompanhar o Ghost Blade na viagem, no percurso, gerando um caos por completo. E como nós podemos ver durante o episódio, o Joãozinho, ele é extremamente emotivo. Ele tá dando risada, tá realmente ali falando um monte de coisas ao tempo inteiro ali, falando uma porrada de coisas e de repente ele começa a chorar, né? Ele começa a se lembrar dos momentos que teve ali com o seu pai, com a sua mãe, e assim ele vai sempre dar risada pro choro, do choro pra risada, e isso acaba deixando o Ghost Blade maluco. Só que a gente precisa se lembrar que o Ghost Blade, ele é o algoz, né? Ele é quem acabou ali eliminando a família, pelo menos o pai, né? O Shen ali, o pai do Joãozinho, o Ghost Blade acabou eliminando, como nós vimos no episódio passado. Então, essa conexão aqui entre os personagens acaba sendo algo bem interessante entre eles. E o que é interessante também pra você aqui nesse vídeo e pro canal do Geek Brasil é você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos conteúdos por aí. Sempre é importante você continuar reagindo e comentando os nossos vídeos para que a plataforma recomende ainda mais o Geek Brasil aqui no YouTube. E é claro, você também pode deixar aí o seu valeu, mandar o seu hypar ou se tornar membro aqui do canal para continuar fortalecendo ainda mais os conteúdos de To Be Hero X. A gente tá meio que tipo assim, cobrindo essa temporada de To Be Hero X por completo, né? Tem react, tem análise do episódio semanalmente, tem ali análise dos previews. Eu queria ter mais tempo para trazer aqui outros pontos, outras indagações. Eu tô devendo para vocês um vídeo também sobre a timeline completa, né, dos últimos 16 episódios, mas vai rolar, vai acontecer e a gente tem aqui bastante contextos, então continue a fortalecer ainda mais os conteúdos de To Be Hero X aqui no Geek Brasil. Temos ali uma imagem ali do DJ meio que coberto ali pelo medo, né? Ele tá meio que tipo assim, submerso ali no medo. Tem até uma cena que parece que quer nos assustar, né? Porque a gente tá olhando ali, vai pro cara misterioso, que é o pai da Queen, né? Que é ali o Lu, o Liu, né? Na verdade é o Lu. O Liu é o pai ali da Loli e também amigo da Ciano. Mas o fato é que nós temos todas essas questões ali apresentadas pra nós durante a história, mediante ali ao pai da Queen. E o pai da Queen, ele tá meio que tipo assim, fazendo a gente olhar olhar pra cena, né? Olhar pra situação. E aí nós visualizamos ele ali naquele lugar.
E ao mesmo tempo vemos a câmara de água, a câmara de medo ali, né? E aí vai pra um lado, vai pro outro, vai pra um lado, vai pro outro, de repente tem uma mão assim na nossa cara e nós observamos então o DJ coberto ali pelo medo de uma forma bem, mas bem interessante. E aí começa a zaralhada toda, né? Porque a galera fica ali discutindo, a Loli fica chamando o Ghostblade de taradão, e aí o Joãozinho entra na dela, começa a tentar investigar, entender o que tá rolando, gera toda uma confusão, e aí o professor manda parar, né? O professor manda parar, para com isso, porque a gente já tá gerando um caos absurdo, gera todo mundo numa confusão, e nisso tudo, né, que tipo assim, pelo menos ficou na turma do deixa disso, né, mas não, a situação fica ainda mais depressiva, afetando ali tanto o Joãozinho, quanto também a Nunu, a Loli, o Ghostblade, o professor, até mesmo ali o amigo da Loli é afetado ali no meio dessa depressão, né, meio que está se espalhando por todo o cenário, por todo o acampamento. E nós observamos que até mesmo o Ghostblade começa a ser afetado. Quando o Ghostblade ele começa a ser afetado, ele começa a perceber que realmente tem algo errado. Tem algo de errado acontecendo ali na cena e ele fala, não, eu preciso investigar, eu preciso realmente saber o que está acontecendo. E vemos que se trata ali do DJ, né? O DJ realmente está espalhando ali essa aura maligna, essa aura do medo mediante ali aos demais. E é interessante que antes, né, do Ghostblade ir atrás e encontrar ali o DJ, ele pega simplesmente uma faca de cozinha, né? Ele só pega ali uma faca de serrar, faca de cortar pão, né? Porque não é nem faca afiada, faca ali de cortar carne, nada. É uma faca de cortar pão e simplesmente ele acaba dizimando ali a base relacionada ao DJ, né? E é interessante a gente observar que eu achava que o Ghostblade precisava cortar para conseguir cortar, mas pelo que parece ele consegue gerar vários cortes também extremamente pequenos, né? Porque quando ele corta ali o DJ pela primeira vez, ele finca a espada na mão ali do personagem. E simplesmente a mão do DJ acaba, a mão, né, o braço dele acaba explodindo. O braço direito acaba explodindo e parece realmente quase como se fosse um corte de um açougueiro, né? Fica parecendo quase ali como um corte de açougueiro. E a gente observa ali ele indo pra cima sem nem mesmo cortar, fazer ali o corte. Se ele furar simplesmente o personagem, ele é capaz realmente de gerar um dano absurdo. Mas nós temos aqui uma questão, né? Eu não sei se isso é algo novo ou se isso é algo do medo, mas pelo que a gente viu neste episódio, né, do que a gente viu nesse episódio, o medo tem fator de cura, né? O medo aqui, pelo que parece, tem ali um fator de cura diferente ali da confiança, né? Porque a confiança até então, se não fosse da habilidade ali do personagem se curar, não tinha o poder de cura. Mas o DJ, usando ali as suas habilidades, cortado ali pelo Ghostblade, ele se regenera, ele consegue se regenerar usando o poder do medo. É um ponto realmente interessante aqui para prestar atenção mediante as habilidades relacionadas ao medo. E aí, conforme o DJ vai sendo cortado pelo Ghostblade, nós observamos ele perdendo massa muscular, porque no começo da batalha ele tá gigantesco, cara, ele tá um armário, e aí conforme ele vai meio que tipo assim, se regenerando, essa massa muscular dele vai gerando novos membros, né, os novos braços, e assim lutando contra o Ghostblade. Talvez isso seja ligado ali ao fator de regeneração, de continuar lutando, e ele vai ficando cada vez mais cadavérico, né, o que remete realmente a uma imagem que vai lhe levando em direção à morte, né? Nós observamos o Ghostblade fazendo a mesma coisa, né, que ele fez com o pai ali do Joãozinho, né, que ele coloca a mão na cabeça para tranquilizar a vítima, né, para tranquilizar ali o animal que vai ser abatido, para depois dar o golpe para que a criatura, né, o ser, ele sinta menos dor possível, né, sinta ali, vai sentir dor, é claro, mas que fique realmente sentindo dor nessa tranquilidade. Mas aqui eu senti uma parada diferente, parecia realmente que o Ghostblade não queria finalizar ele, não queria finalizar o DJ, só que o que acontece?
acontece? O DJ, ele reage, ele tá tão malucaço ali sobre a questão sobre o medo, sobre essa falta de confiança, sobre a situação, que ele decide reagir. Ele tá meio que tentando manipular o Ghost Blade, falando, eu sou apenas uma marionete, só estão me usando, tem alguém acima de mim e tal. Ele vai falando essas questões, e aí o Ghost Blade ele dá uma travada, né, tipo assim, tentando entender se tem mais alguma informação, mais algum ponto que ele pode extrair aqui do DJ. Só que aí o DJ, ele só tá usando esse tempo pra realmente ali regenerar os seus braços e definitivamente dar uma porrada no Ghost Blade. Só que o Ghost Blade acaba com ele de forma mais rápida, né? Destrói ele ali de forma mais rápida. E vemos uma partícula do medo atingindo ali o Ghost Blade, né? Nós temos uma partícula do medo atingindo o personagem. Aí que vem a questão, né? A gente tem uma questão aqui de que será que o Ghost Blade, com essa partícula do medo, ele não vai perder um pouco de confiança e vai voltar a falar? Olha só, uma coisa interessante, hein? Não é que ele não falava, o Ghost Blade ele falava, só que a confiança da galera nele, né, a confiança do pessoal nele fez com que ele parasse de falar, não pudesse falar. Só que esse medo agora, um pouquinho de medo nele, vai ser o suficiente para que ele comece a falar? Porque é interessante ver essa questão, ver esse ponto de vista, porque pode fazer ele voltar a falar em vez de perder o controle sobre essa visão. E aí, meus amigos, que nós temos a grande narrativa do episódio, que é o quê? Que é a Nunu descobrindo que o Ghost Blade é o seu pai. Ela observa ali todas as anotações sobre a comida que ele mais gosta, a comida que ele menos gosta, e ele analisando como a Nunu também gostava de certas comidas, não gostava de certas comidas, qual era a música favorita da sua filha. Por ela gostar de música, ele passou a gostar de música também, porque ele nunca conseguiu gostar de música porque não conseguia cantar, então automaticamente ele sempre achava que era algo muito ruim. E assim ela foi entendendo que o Ghost Blade era o seu pai, né? O Ghost Blade acaba deixando a capa dele ali, o casaco dele juntamente com essa filha, quando o medo se alastra por todos. E assim nós observamos ela descobrindo que o Ghost Blade é o seu pai. E de uma forma maravilhosa, nós temos o encerramento do episódio. Olha, eu falo pra vocês, a galera tá falando aqui da saga da Queen, pessoal falando aqui do Lin Lin, começando realmente aqui sobre os plots, mas olha, em questão de fotografia, em questão de direção, a animação é discutível, cara, mas em questão de fotografia, direção, a maneira como o episódio foi produzido, pra mim, ó, o episódio 15 e 16 são realmente os melhores até agora, cara. Eles foram pensados de tudo quanto é forma pra ser como se fosse um quebra-cabeça. E esse final, quando ela abre ali, né, o título, né, do episódio é A Cura, e aí ela abre ali o diário, né, ela abre ali o diário e ela recebe a cura, mano, absoluto cinema, cara, é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Vemos então uma ligação acontecendo ali, né, a chamada recebida ali da Queen para a Ciano da Sorte, conforme a gente viu lá no final do episódio 12, que as duas estavam saindo de férias, ou seja, o Mickey tava conduzindo ali as duas, tipo, a gente brincou lá no React, né, vai de férias, tudo pago, mas tem que viajar para aquela direção, tá? Só pode viajar para aquela direção. Ó, se você quiser descansar a bancada aqui pela firma, tem que ir para aquele lugar, tem que ir para aquele lado, beleza? Se não for para aquele lado, não tá pago não. E aí as duas vão para aquele lado, dão ali trombando com o Joãozinho e com o Joãozão, né? Como a gente viu no final do episódio 12. Bom, como a gente viu, o Joãozinho, ele desapareceu ali da mesa no final do episódio, provavelmente afetado ali pelo mal, né? Afetado ali pelo mal também, mediante vai lutar diretamente ali contra o Ghost Blade. Então nós temos aqui esse conflito acontecendo entre Joãozinho, Joãozão, Ghost Blade. O Ghost Blade possivelmente voltando a falar por causa dessa partícula do medo que entrou dentro dele, e o Joãozinho recuperando as memórias sobre o que aconteceu no incidente ali envolvendo aos seus pais, sobre a morte ali dos seus pais. E nós então temos a nave ali que aparece no final do episódio. O pessoal falou que essa nave, ela aparece, né, lá no começo da animação de To Be Hero, só To Be Hero, né, porque tem o To Be Hero X, que é agora, mas também tem o To Be Hero, que é ali a construção do universo, né, futuro,
Basicamente ali é o mesmo universo, mas anos depois, né? O To Be Hero X tá acontecendo anos depois ali de To Be Hero. Então, eu acho que tem uma questão muito interessante aqui sobre desenvolver um pouco mais sobre as habilidades de cada um dos personagens, trazer realmente respostas sobre o medo, sobre a confiança e o que nós vamos enxergar sobre isso nos próximos episódios. Provavelmente Joãozinho e Joãozão, os 3 próximos episódios vão preencher ainda mais essas lacunas maravilhosas que está sendo acompanhado To Be Hero X.